Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Diogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de anime que eu assisti, né, onde eu vim trazer para vocês, né, uns comentários, né, sobre o anime e as minhas impressões, né. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que se inscrevessem no canal, né, ativassem o sininho e também, né, que curtisse, comentasse, compartilhasse esse vídeo, né, e o canal com seus amigos. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, que participem do meu grupo do WhatsApp, né, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários, e também que vocês, né, me sigam nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. E outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam o vídeo, né, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, em aumentar minhas horas assistidas. Então é isso, galera, daí jogo. Então hoje eu vou trazer para vocês, né, a terceira temporada de Record of Ragnarok, né, ou, né, em japonês Shumatsu no Valkyrie, né. A gente já tinha aquela última batalha, né, que tinha acontecido, onde o Poseidon tinha perdido, né, que a gente sabia, né, que agora o próximo seria né, o Hades, né, o deus do submundo ali daquele universo. Então, né, quem foi escolhido, né, para lutar contra ele, né, que foi o cara que era conhecido, né, como o Rei dos Reis, Qin Shi Huang, que foi, acho que é um rei, né, um imperador da China antiga. Que basicamente, né, o Hades veio pra batalha, né, porque ele queria se vingar, né, basicamente, dos humanos, né, por ter matado seu irmão mais novo, né, o Poseidon. E basicamente, né, ele usava como se fosse uma lança, né, junto com o tridente do Poseidon ali, para poder, né, utilizar do seu irmão, né, para poder se vingar ali, né, só que o Hades, né, era bem poderoso. Só que o rei também, né, o Qin Shi Huang, ele também era bem poderoso, né, ele tinha, vamos dizer assim, ele é considerado próximo dos deuses, né, e ele não tinha, né, no seu tempo de vida, que pelo histórico, né, dos pais dele, né, o público, o pessoal, né, do reino dele ali não gostava tanto dele, né, tanto que até uma menina, né, foi mostrada, né, uma menina que foi tomar conta dele, né, como se fosse uma babá, que basicamente ela entrou também porque ela meio que, sei lá, parecia que ela queria se vingar, porque a família dela também foi morta, né, ou foi alguma coisa aconteceu com a família dela por causa dos pais dele ali, né, só que depois, com o passar do tempo, eles descobriram, né, que não tinha nada a ver, né, uma coisa com a outra, em que o que os pais fizeram, né, não deveria, né, cair sobre ele. Então, né, ele não deixou se abater, né, basicamente ele queria, né, que não mostrar fraqueza nem nada disso, né, e ele virou, né, um ótimo rei, né, depois disso, né, e teve sua batalha, né, contra o Hades, né, que muita gente falou que, né, que era impossível, né, porque o Hades, né, era um dos mais poderosos, né, lutadores que a gente tinha ali, né, até foi mostrado, né, que uma vez, durante a lutas contra os gigantes, né? Até que Zeus, todo mundo lutou lá contra eles, né? Teve uma batalha, né? Onde eles iriam enfrentar, né? Os gigantes e tal. E Hades não participou da batalha porque ele não falou, né? Porque que ele iria ficar fora da batalha. E acabou que ele vou pular, né? Porque todos os monstros, né, do submundo, né? Tinham se libertado e ele lutou sozinho, né? E derrotou todos eles, né? Para poder deixar os seus irmãos, né, concentrados apenas na batalha, né, contra os gigantes. Então, basicamente, né, eram dois guerreiros, né, muito honrados, né? Mesmo se o Hades teria uma fama de malvado, que foi uma batalha, né, muito incrível, só que no fim, né, quem acabou vencendo, né, foi o Qin Shi Huang, né, e muita gente, né, ficou desesperado como é que o Hades perdeu, né, porque ele não poderia perder, né, sendo que ele é tão poderoso, só que também um dos guerreiros, né, mais poderosos que a gente tinha também, era o Qin Shi Huang. Então acabou, né, que ficamos, né, com essa vitória, né, dos humanos em cima dos deuses. E basicamente, né, o Hades foi para vingar seu irmão Poseidon e acabou perdendo a batalha também. Então o próximo, né, que iria lutar seria Beelzebub contra o Nikola Tesla, né?
que o Beelzebub seria, né, uma representação da religião cristã, né, que era o Senhor das Moscas. E contra, né, o Nikola Tesla, né, que falava, né, que a verdadeira magia é ciência. Então teríamos a luta contra ele, né, só que basicamente, né, o poder do Beelzebub, né, ele usava vibração. E o Nikola Tesla, né, usava eletricidade, porque a Valkyria que auxiliou ele, né, ela virou tipo como se fosse uma armadura, né, pro Nikola Tesla, porque basicamente, né, ele não tinha tecnologia nenhuma, não tecnologia nenhuma, né, ele tinha várias ideias, né, como a bobina de Tesla, e basicamente, né, ele não tinha no tempo, né, como fazer essas coisas, porque não tinha a tecnologia funcionar, necessário, né, no tempo. Então a Valkyria virou, né, essa sua tecnologia. Então basicamente tinha uma armadura, né, que conseguia dar descargas elétricas, também conseguia ter alta velocidade também, né, e também conseguia, né, ele também conseguia dar teletransporte, né, só que cada vez que ele dava um teletransporte, ele acabava, né, destruindo, né, uma bobina de Tesla, que foi a invenção dele, né? Vai mostrar um pouco, né, sobre o Beelzebub, né, porque ele morava, tipo, numa morada nos céus, né, até tinha Lúcifer, tinha outras pessoas assim, né, e ele não conseguia, né, ser amigo de ninguém, porque todo mundo, né, tinha medo dele, porque disse que ele tinha sido, né, a criança amaldiçoada por Satã. Só que o que aconteceu foi que, basicamente, né, todo mundo que chegava perto dele, né, que se envolvia mais um pouco, acabava morrendo. Então ele não queria ser amigo de ninguém. Então ele ficou amigo, né, de 3 anjos ali que tinha, né, que era Lúcifer e mais 2, e acabou que em um dia ele acordou, né? E estava, né, os 3 mortos, né? E basicamente disse que era a maldição que Satã tinha, né? Com ele. Todo mundo que chegava perto deles, eles acabavam, né? Todo mundo que se aproximava dele muito acabava morrendo, né? Então ele decidiu fazer uma pesquisa, né? E descobrir, né? Todas as coisas, né? Onde Satã estava, né? Para poder se vingar de Satã, né? E acabar com essa maldição, né? Dele matar todo mundo, né? Que acabava, né? Com um buraco no peito. Então, apareceu a Lilith, né, e começou a ajudar o Beelzebub, né, pesquisar tudo com isso, né, ele fez vários estudos em várias bibliotecas, né, e descobriu várias coisas, possíveis lugares, né, onde Satã poderia estar, e não conseguiu, né, achar, né, foi em vários lugares e não conseguiu achar Satã. E aí que ele achou, né, onde ele estava, que foi um dia, né, que ele acordou, e a mão dele, né, tinha matado, né, a Lilith, tinha entrado no peito da Lilith. E foi ali que ele descobriu, né, que em certos momentos, né, ele acaba, né, se descontrolando, né, e ele que é o próprio Satã, né, ele que acaba matando todo mundo que tá em volta dele, não é porque ele é amaldiçoado, nem por nada disso, é porque ele perde o controle, né, e acaba matando, né, algumas pessoas. E até mostra, né, que ele teve uma proximidade, né, com... depois disso, né, que ele acabou matando a Lilith, ele tentou, né, basicamente se matar. Então ele enfrentou várias e várias pessoas, né. E até que um dia ele enfrentou o Hades, né, que ele queria que o Hades matasse ele e tal. E ele teve uma batalha, né, contra o Hades venceu, só que o Hades falou, né, que não iria matar ele, né, e que ele era uma boa pessoa, que ele devia conseguir, né, tentar se controlar mais. Então foi que ele deu um presente pra ele, né, que era uma caveira lá, com, tipo, um cajado. E essa caveira no cajado é a que ele usa pra lutar, né, até hoje. Então ele tava ali, né, pra poder se vingar dos humanos também, né, que o Hades tinha perdido. Então vai mostrar um pouco do Tesla, né, que ele tinha um irmão, que ele fez vários experimentos, né, e até que coisas dele, né, livros dele, né, foram pegos depois, né, pelo exército, e tentaram refazer, né, as máquinas, né, que ele pensou em construir. E uma dessas máquinas, né, que ele pensou em construir era do teletransporte, né, que até ele conseguiu utilizar na batalha, e isso aqui os humanos não conseguiram utilizar muito bem e fizeram transporte do navio, só que aconteceu, né, que alguns humanos, né, acabaram aparecendo dentro de paredes e coisas assim, então, né, não foi uma tecnologia, né, que eles cancelaram o projeto, né, e não tentaram mais utilizar isso, né. Então teríamos a batalha assim, né, sempre o Tesla indo com ciência. Só que basicamente, né, o poder do Beelzebub é muito grande, né, e ele pode usar quantas vezes ele for possível, né. Já o Tesla, né, a sua máquina danifica, né, e ele teria, né, que vencer meio que rapidamente. Ele até fez teletransporte, né? Só que os golpes do Tesla, né, estavam conseguindo, né, dar muito dano no Beelzebub, mas mesmo assim, né, ele não conseguiu vencer. Então, mesmo com velocidade, mesmo com teletransporte, né, o Beelzebub ainda conseguiu vencer, né, o Nikola Tesla, e acabou, né, que ele foi mais uma vitória, né, pro lado dos deuses. E o próximo, né, que iria lutar seria, né, o deus Apolo. E então, né, que era conhecido, né, por ser um deus muito belo, né, só que também, né, muito excêntrico, né. Então, né, a Valkyria foi chamar, né, um personagem para lutar contra ele, que seria, né, o Leônidas de Esparta. Então ela chama o Leônidas para lutar, né, só que ele fala que não quer lutar. Aí ela fala, né, que pena, então vou ter que colocar alguém para lutar contra o Apolo.
Então, né, o Leônidas fala, se é contra o Apolo, né, eu vou lutar. E ele usa uma roupa, né, como se fosse de um exército, né, mais, vamos dizer assim, mais um pouco atual, né, não a roupa que ele usava antigamente. E até ele fala, né, que ele vai, que ele usa um escudo, né, que o escudo vira como se fosse uma lâmina que joga, né, através de uma corrente, também vira uma defesa, né, porque os espartanos utilizavam, né, de escudos. Então conta um pouco, né, da história do Leônidas, né, que basicamente ele levou, né, os 300 espartanos, né, para uma guerra contra 30 mil persas, né, que o oráculo falou que não era para ir, né, o oráculo, né, que adorava o deus Apolo, e ele foi. Então depois disso, né, vários e vários gregos se juntaram, né, e foram derrotar os persas, né, e ele conseguiu, né, até com seus 300, né, derrotar muitos e muitos persas, né, e virou uma lenda, né, que até hoje é contada, né, em histórias, né, para os guerreiros, né. E então vai contar um pouco da história do Apolo, né? Que ele era um deus muito belo, né? Que ele basicamente ele nunca tinha se machucado, nem nada disso, né? E até que ele lutou, né? Contra uma criatura, né? Que era muito feia. E ele aprendeu, né? Fez aprender, né? A criatura aprender a se amar e tudo. Então ele era um deus, né? Que mesmo que muita gente tinha uma má visão dele, né? Que ele era um deus muito caridoso, né? Então ele lutou, né? Contra o Leônidas, né? Até o negócio das flechas e tal, que o Leônidas conseguiu se desviar, né? Conseguiu acertar, vamos dizer assim, também o, o Apolo, né? Só que não foi o suficiente, né? E assim o Apolo, né? Acabou vencendo no final o Leônidas, né? Só que ele ganhou uma cicatriz e ele disse que essa cicatriz, né, ficaria para sempre com ele, né? Como se fosse, né, um símbolo de batalha, né? Então, mais uma vitória para os deuses, né? E agora uma coisa bem legal que aparece depois disso, né? É que mostra como é o nome dele? O Buda, né, tá investigando, né, alguma coisa, né, que ele acha, né, que o Odin, né, manipulou, né, esse evento para acontecer e que a Valkyria, né, a Brunilde estava tão envolvida nisso, né, de querer ganhar o Ragnarok por causa, né, do Sigmund, né, que estava preso, né, pelo o Odin, né. Então todo mundo fala, o que foi que esse humano fez demais para ele, né, se tá preso há tantos e tantos tempos, né? Tantas pessoas já foram perdoadas pelos deuses e ele não. Então o Buda meio que tá investigando, né, o que vai acontecer ali com com o com o Odin, né? E o Odin meio que mostra que ele não tá ali pra brincadeiras, né? E com alguma coisa pode acontecer que ele vai conseguir, vai tentar, né, enfrentar o Buda, né, de frente, né? Então tem algum mistério que tá acontecendo ali, no fundo ali do Record of Ragnarok, né? Do Ragnarok, que a gente não sabe o que tá acontecendo. Então vamos esperar, né, a quarta temporada. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí jogo.